Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 3 de julho. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O senador Demóstenes Torres deve fazer discursos em plenário diariamente até o julgamento do processo de cassação. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Participação do Paraguai no Parlamento do Mercosul ainda está incerta e gera discussão entre os países membros. E TV Senado inaugura novo canal digital em Fortaleza. Agora, no Senado em Dia. O senador Demóstenes Torres subiu ontem à tribuna para se defender da acusação de ter recebido vantagens indevidas de Carlinhos Cachoeira. Ele prometeu fazer discursos diariamente até o julgamento do processo de cassação. Apenas 4 senadores ouviram o discurso de 30 minutos de Demóstenes Torres. Acusado de ter quebrado o decoro parlamentar ao se relacionar com o contraventor Carlinhos Cachoeira, Demóstenes se defendeu. Eu não tenho nem sociedade, nem nada a ver com os delitos investigados pelas operações Vegas e Monte Carlo. O parlamentar admitiu que foi amigo do contraventor, mas negou ter negócios com ele. Demóstenes pediu novamente uma perícia nos telefonemas em que aparece gravados pela Polícia Federal. Já temos exemplos de áudios editados e cortados, conversas suprimidas e emendadas, trechos transcritos de forma errada com a intenção clara e desesperada de tentar a todo custo realizar acusações contra um senador da República. E disse que as provas contra ele não são suficientes. Desde 2008, estão no meu encalço 4 delegados e 10 agentes da Polícia Federal. E tudo que conseguiram em 250 mil horas de gravação foram frases soltas, editadas e montadas. O conjunto probatório resultante é fraquíssimo, mas a dor provocada pelo escândalo é quase insuportável. Reclamou da imprensa e pediu desculpas a todos os senadores que manifestaram apoio a ele no momento das primeiras denúncias. Eu peço desculpas, então, ao senhor senador Eduardo Suplicy. Me desculpe, senador Lobão Filho. Eu peço perdão para o senhor senador Luiz Henrique. Me perdoe também, senador Jabas Vasconcelos. E finalizou. Tenham a certeza, sou inocente. Para a senadora Ana Amélia, o apelo emocional de Demóstenes é insuficiente. Nós, latinos, temos esta propensão a nos comover com uma circunstância dessa, e eu não tenho dúvida que o drama pessoal dele é muito profundo, muito forte, mas eu tenho, de novo, compromisso muito maior com a questão da defesa da instituição que eu represento, no caso, o Senado da República, como senadora do Rio Grande do Sul. Então, isso eu não posso abrir mão dessa convicção que é a principal e prioritária no caso do meu mandato. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai definir na próxima quarta-feira se o processo contra Demóstenes por quebra de decoro é constitucional. Se aprovado, ele segue para o plenário do Senado, onde todos os senadores, no dia 11 de julho, vão definir em votação secreta se o parlamentar vai ou não perder o mandato. Até lá, Demóstenes informou que vai subir à tribuna em todas as sessões para provar que é inocente. As relações de Cachoeira com o poder público continuam a ser investigadas pela CPI mista, que terá novos depoimentos nesta terça-feira. Virão a CPI Joaquim Gomes Tomé Neto, policial federal aposentado suspeito de fazer monitoramentos ilegais de e-mails para o grupo de Cachoeira. Roseli Pantoja da Silva, sócia da empresa Alberto e Pantoja. Ela é considerada uma laranja do contraventor. Ana Cardoso de Lorenzo, que, segundo a Polícia Federal, recebeu 2 cheques no valor de R$56 mil da Alberto e Pantoja. E Edivaldo Cardoso de Paula, ex-presidente do Detran de Goiás. Ele aparece em gravações conversando com integrantes da organização criminosa. Para alguns parlamentares, os depoimentos não devem render. Dos depoimentos que tem, o que eu julgo que é mais importante para a CPI é a reunião administrativa de quinta e, notadamente, a convocação do senhor Pagô ou do senhor Cavendish. A reunião de hoje da CPI está marcada para logo mais às 10h15 da manhã. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Uma delas tem que ser votada esta semana para não perder a validade.
O governo tem pressa para votar a MP 561, que perde a validade nesta quinta-feira. A medida provisória transfere a propriedade de imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida para a mulher em caso de separação do casal. Mas também trata de outros temas, como a liberação de R$2 bilhões em financiamentos para produtores rurais de áreas atingidas pela seca e por enchentes. A outra MP que tranca a pauta é a 562. Ela faz várias mudanças em programas de educação. Essa é a primeira MP que teve o parecer obrigatório na comissão mista, depois que o Supremo determinou que o Congresso seguisse o rito de tramitação das MPs previsto na Constituição. Com a votação das duas MPs, a pauta vai ficar livre para análise de outras propostas. O governo quer votar na quarta-feira a PEC do comércio eletrônico, que reparte entre os estados de origem e de destino o ICMS nas vendas pela internet. Mas antes de chegar ao plenário, a PEC precisa ser votada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ vai realizar nesta terça-feira à tarde uma reunião extraordinária para analisar a matéria. É extremamente importante para todos os estados brasileiros, mas principalmente para os 26 estados que finalmente poderão compartilhar o ICMS oriundo da venda de comércio eletrônico, que hoje fica todo concentrado no estado de São Paulo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente faz audiência pública para avaliar os resultados da Conferência Rio+20, ocorrida no final de junho. Depois haverá análise de projetos. Um deles é o que regulamenta a chamada fidelização dos serviços de telecomunicações, períodos mínimos de permanência do cliente em determinado plano. Pelo texto, as operadoras devem oferecer planos alternativos, sem a fidelidade, e informar sobre a diferença de custos dos dois planos. A Comissão de Educação tem na pauta o projeto que obriga escolas de ensino fundamental e médio a identificarem no ato da matrícula o responsável autorizado a ingressar no estabelecimento para tratar de assuntos de interesse do aluno. O objetivo é aumentar a segurança nos colégios. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos desta manhã constam 14 itens. Entre eles, um projeto de lei de autoria do senador Eunício Oliveira, que isenta o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de veículos adquiridos por prefeituras e governos estaduais para o transporte escolar. A relatora da matéria na comissão é a senadora Lídice da Mata. Outro projeto que deve ser votado esta manhã é de autoria do senador Paulo Paim. E esse projeto pode beneficiar aposentados de baixa renda com dedução no imposto de renda dos gastos com medicamentos. O relator da matéria na comissão é o senador Vital do Rego. Além disso, os parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos devem realizar esta manhã a sabatina de Ana Dolores Carneiro, indicada pela Presidência da República para o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários. André. Obrigado, Hermes. Impasse do Parlamento do Mercosul ontem em Montevidéu, no Uruguai. Os 4 países membros do bloco não se entenderam quanto à participação do Paraguai no Parlasul. Há quem defenda a suspensão automática do Paraguai, conforme a decisão tomada na semana passada pelos chefes de Estado na Argentina. Para outros, o parlamento é independente e não tem que obedecer ao que os governos decidiram. Veja na matéria que o repórter Chico Santana fez para o Jornal do Senado. O tempo fechou em Montevidéu e o clima esquentou no parlamento do Mercosul. O ponto da discórdia, a participação do Paraguai no parlamento depois da suspensão daquele país no Mercosul. Antes da sessão do Parlasul, num café da manhã, a bancada do Brasil tentou afinar o discurso em favor da manutenção do Paraguai no parlamento. Não houve consenso, mas o entendimento majoritário foi considerar que o Parlasul é uma instância independente dos governos dos países membros do bloco e que a bancada paraguaia não representa o Estado paraguaio, mas sim o seu povo. É uma decisão que suspende o Estado, a República do Paraguai, de participação do Mercosul, e eu entendo que não há outra compreensão a não ser esta. Há uma mistura de estações, há um entendimento de misturar o debate do Parlasul, os entendimentos do Parlasul com o que houve no Paraguai.
Além da divisão interna na bancada brasileira, o problema também atinge a bancada dos parlamentares da Argentina e do Uruguai. Os dois países já começaram a aplicar as sanções políticas acordadas na reunião de cúpula do Mercosul em Mendoza. O resultado de todo esse impasse é um plenário vazio aqui no Parlamento do Mercosul. O impasse colocou em xeque a independência e a autonomia do próprio Parlamento do Mercosul. Aos olhos do Brasil, os parlamentares argentinos e uruguaios se curvaram sob a pressão de seus governos. De repente, por ordem de chancelarias, a bancada argentina e a bancada uruguaia abandonam o debate. Isso é um Parlasul, é um parlamento, espaço para se discutir as coisas e aparar arestas nas nossas relações. Sonegar o debate a um parlamento, não é mais o parlamento, é o calamento, é uma atitude absolutamente não aceitável. A expectativa agora é que, com o diálogo, as barreiras sejam removidas e que o parlamento volte a atuar, inclusive como instrumento de superação das diferenças internas ao bloco e de fortalecimento da integração regional. Este es un foro de diálogo, de conversación, de intercambio de opiniones. Creo que tiene que primar la sensatez, la madurez y seguir hablando con todos los sectores. O cidadão pergunta e o Senado responde. No primeiro mês em vigor da Lei de Acesso à Informação, o Senado recebeu quase 400 perguntas sobre questões administrativas, legislativas e referentes a parlamentares. Veja na reportagem. Dos pedidos de informação, a maioria envolve assuntos relacionados aos senadores. Os cidadãos querem detalhes sobre os gastos dos parlamentares com combustíveis, telefone, correios e viagens. As pessoas querem saber também aspectos da administração da casa, como folha de pagamento, previsão de aposentadoria dos servidores e quantidade de funcionários, efetivos e comissionados. Tudo está sendo respondido. As questões que estão hoje pendentes no nosso sistema são questões que ou estão no prazo de 20 dias ou no prazo de prorrogação até os 30 dias, ou são questões que já estão, que acabaram de chegar, questões que já estão em consulta. E assim que a questão chega, imediatamente ela é encaminhada para um setor responsável. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor no dia 16 de maio. Ela garante aos cidadãos o acesso a dados oficiais dos 3 poderes. Cada órgão público deve providenciar um serviço próprio de atendimento ao cidadão. No primeiro mês de vigência da lei, o Senado recebeu 390 pedidos de informação. Desse total, 332, ou 86%, já foram respondidos. O restante precisou de mais pesquisa junto a diversos setores da casa. Apenas 2 solicitações não puderam ser atendidas em razão de impedimento legal. São questões que envolvem sigilos legais, como, por exemplo, sigilo de inquérito, sigilo fiscal, bancário. São questões que a própria legislação nos obriga a manter como sigilosas. Nesses casos, a gente informa ao solicitante o porquê daquela informação não poder ser divulgada. Os pedidos de informação podem ser encaminhados de 3 formas: no balcão próprio do serviço, próximo ao túnel do tempo do Senado, no portal da Transparência, que fica no site do Senado, ou ainda pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é de graça. Foi inaugurado ontem o novo canal digital da TV Senado em Fortaleza. A transmissão é feita em parceria com a TV Câmara, que cedeu um canal de multiprogramação, o 61.3, e a TV Assembleia do Ceará, que divide os equipamentos. Hoje a TV Senado já chega em Fortaleza com sinal aberto analógico. É o canal 53. O novo canal, 61.3, foi cedido pela Câmara dos Deputados, que tem direito a 4 opções de multiprogramação da TV digital. Ainda este ano, o Senado deve implantar estações de rádio e TV em outras 7 capitais, todas em parceria com a Câmara e as Assembleias Legislativas. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.